E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, nesta hora, eu farei a leitura do Salmo 100, de todo o Salmo 100. Este que é um salmo de ações de graças. Leremos todo, embora o nosso foco dessa noite sejam os versículos 3 e 5 somente. Diz assim a palavra do nosso Deus: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nós diante de Ti estamos gratos por podermos Te adorar em culto como Teu povo reunido neste lugar, no dia que o Senhor mesmo reservou para nos encontrarmos contigo. E neste momento carecemos da Tua iluminação, do Teu Espírito, para compreendermos a Tua palavra. E é por isso que suplicamos. Rogamos que o Senhor nos abra o entendimento, que abra os nossos ouvidos para ouvirmos a Sua voz, que abra os nossos olhos para vermos o que o Senhor quer nos mostrar na nossa vida e ao redor, e também o nosso coração, para que acolha bem a Tua palavra, para que não endureçamos o coração, mas que ouçamos atentamente a Sua voz. Permita, ó Pai, que nada nos atrapalhe ou nos distraia neste momento para recebermos a Tua palavra, mas que atentos, dedicados, possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e as nossas necessidades sejam supridas por Ti, pois Tu sabes quais são. É isso que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesses últimos dias temos lembrado bastante de um tema que é ações de graças. E começamos inicialmente pelo dia de ação de graças que lembramos na última semana. Um dia que é celebrado por muitos, uma oportunidade como tivemos no último sábado e também na última quarta-feira, de colocarmos diante de Deus os motivos pelos quais agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e sido na nossa vida. Outros se reúnem apenas para comer. Nós gostamos de comer, não é? Como irmãos, como ovelhas que precisam ser alimentadas. No final de uma reunião, gostamos de nos confraternizar, mas o mais importante é expressarmos gratidão por quem Deus é e pelo que Ele faz. E é uma data que é celebrada em diversos países, como vimos na semana passada. E uma pergunta que fizemos também foi: por que um dia especial para expressarmos gratidão a Deus? Não devemos ser gratos todos os dias? Sim. Mas dissemos que se até no dia de ação de graças nos esquecemos muitas vezes de expressarmos genuína e profunda gratidão, quanto mais no nosso dia a dia. Por isso, estes dias que temos passado é mais uma oportunidade para aprendermos a expressarmos gratidão ao nosso Deus. E na semana passada começamos a ver o Salmo 100. O Salmo 100 que é um exemplo de como os nossos irmãos do passado aprenderam da parte de Deus a expressarem gratidão diante de Deus como povo, como indivíduos que foram criados e salvos por Ele. E este salmo é especial neste tema de ação de graças, porque ele é o único salmo do Saltério, identificado pelo título, este que está em itálico na sua Bíblia, como Salmo de Ações de Graças. Esse é o título original do salmo. Não tem outro salmo dos 150 que é identificado assim. Embora haja algumas expressões de gratidão, sim. Este é o único cujo tema, cujo título aponta para ações de graça. E este salmo já serviu de inspiração a muitos poetas durante séculos, gerações. Muitos músicos já se basearam neste salmo para escrever canções. Este salmo que tem sido cantado e pregado em diversas épocas e lugares e que tem ensinado o povo de Deus a como agradecer ao Senhor.
E foi essa a pergunta que começamos a ver na semana passada sobre como agradecer ao Senhor. E vimos apenas os versículos 1 e 2 e também o versículo 4. Mas hoje, como eu disse às crianças, a pergunta é outra. Nós continuaremos a ver este salmo de gratidão com a pergunta: por que agradecer ao Senhor? Baseado nos versículos 3 e 5. Por que agradecer ao Senhor? Antes de respondermos essa pergunta, eu quero lembrá-los do que vimos na semana passada, brevemente, sobre como agradecer ao Senhor. Vocês saberiam dizer, à luz deste salmo, como Deus quer que expressemos a nossa gratidão? Nós vimos que não é fácil expressarmos gratidão, muitas vezes, a uma pessoa. Ficamos na dúvida, como que eu posso melhor expressar gratidão a alguém? Então, como que a gente pode fazer isso diante de Deus? Um Deus que não precisa de nada, nem de ninguém. Como oferecer algo a Ele como símbolo, como expressão da nossa gratidão? E nós vimos brevemente aqui, na semana passada, que você pode agradecer a Deus de 3 maneiras para começar. É o que está nos versículos 1 e 2, quando o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então o salmista fala sobre 3 maneiras que Deus se agrada que expressemos gratidão. A primeira delas é celebrando com júbilo ao Senhor. Isso significa celebrar Deus com alegria, falar bem de Deus, louvá-lo, adorá-lo com disposição e pelo simples fato dele se fazer presente na nossa vida. E esta é uma motivação genuína para expressarmos gratidão a Deus. Deus tem sido presente na minha vida e eu me alegro. E eu falo a respeito disso. Eu louvo a Deus por isso. E deixar de celebrar a Deus com alegria, um Deus que se faz presente na nossa vida, é ingratidão. É visto como ingratidão aos olhos do Senhor. Em segundo lugar, o salmista ensina que podemos agradecer a Deus servindo ao Senhor com alegria. Portanto, fomos exortados a servir ao nosso Deus com alegria. E como que isso acontece? Quando nós servimos com disposição, de coração, uns aos outros, aos irmãos. Meus irmãos, temos muitas oportunidades de servir a Deus no contexto da igreja. As nossas atividades não são para encher a agenda, para nos ocupar, mas são oportunidades para servir ao Senhor. Nesses dias em que nos preparamos já com planos para o próximo ano, isso deve estar na nossa mente. Como podemos e devemos servir ao Senhor no ano que está bem perto já, na maneira como servimos uns aos outros no contexto da igreja. E aqueles também, quando nos envolvemos com outras pessoas no nosso dia a dia, como expressão de serviço ao Senhor, nós servimos também uns aos outros. É sempre a Deus quem nós servimos. E deixar de servir a Deus é ingratidão. Deixar de fazê-lo com alegria é ingratidão. E o que é gratidão? Servir ao Senhor com alegria no nosso serviço mútuo. E em terceiro lugar, nós vemos aqui a última expressão do versículo 2, que nos ensina que podemos e devemos agradecer ao Senhor apresentando-nos diante dele com cântico. Por isso fomos exortados a comparecer sempre diante do Senhor para adorá-lo, para cultuá-lo. O culto público deve ter a máxima prioridade na nossa vida, sem dar lugar a outras coisas, e não devemos fazê-lo com pesar, mas com alegria. E deixar de fazê-lo é ingratidão. Quando nos reunimos com alegria para adorar a Deus, é grato aos olhos de Deus. Isso nos encoraja a adorar ao nosso Deus juntos. Mas, para concluir aqui a nossa recapitulação, no versículo 4, o salmista apresenta um quarto motivo para expressarmos gratidão a Deus. Então, como agradecer a Deus? A maneira, na verdade. O motivo veremos hoje. E aqui diz, convocando outros para adorarem a Deus. Uma maneira como Deus quer que demonstremos a nossa gratidão a Ele é que expressemos gratidão convocando outros para adorarem a Deus conosco. Isso começa quando nos estimulamos mutuamente para estarmos juntos para
adorar a Deus, lembrando uns aos outros de quem é o nosso Deus, o que Ele tem feito pelo encorajamento mútuo entre os irmãos e como precisamos disso, adorarmos a Deus juntos. Isso se estende quando nós falamos sobre o Evangelho àqueles que não têm expressado gratidão a Deus por não conhecê-lo. E quando falamos do Evangelho, é uma santa convocação para que se tornem adoradores, pois Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, nós respondemos a essa primeira pergunta sobre como agradecer ao Senhor com estas 4 lições. Celebre com alegria a presença de Deus na sua vida. Pelo testemunho, pela maneira que você fala dele, que você expressa essa alegria. Em segundo lugar, sirva a Deus com alegria, com os irmãos e no envolvimento com outras pessoas ao redor. Em terceiro lugar, apresente-se sempre, em todas as oportunidades que Deus te der, para adorar a Deus em culto público. Isso é grato aos olhos de Deus. E por último, nós respondemos essa pergunta: como agradecer ao Senhor? Convocando outros a adorar ao Senhor. Isso sempre. Tanto no encorajamento mútuo quanto falando o Evangelho aos perdidos. Falando sobre o motivo da nossa gratidão. E veremos mais sobre esse motivo hoje, nos versículos 3 e 5, que falam dessa outra pergunta que é o tema da mensagem, do porquê agradecer ao Senhor. Certamente cada um de nós aqui poderia enumerar muitas razões para agradecer ao Senhor, pelo que Ele nos dá, não é? Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Quando você se levanta, por que você pode agradecer ao Senhor, ou deve? Por um novo dia de vida. Nós podemos agradecer pela saúde que Deus nos dá, pela família que temos, o lar. Nós podemos agradecer a Deus, as crianças aí, e os que ainda estudam, pela escola, pelo trabalho, pela igreja. Podemos sim enumerar muitas razões para agradecer ao Senhor. Mas há algo que é importante termos em mente sobre o nosso coração. O nosso coração pecaminoso que é naturalmente ingrato. E nos acostumamos com facilidade por tantas bênçãos que Deus nos dá. E é uma das razões pelas quais a expressão da nossa gratidão nem sempre é profunda, genuína, mas um costume que fazemos quando vamos comer, quando levantamos ou quando deitamos. Uma outra ocasião pode acontecer para cessarem os nossos agradecimentos, de forma genuína, ainda que falemos isso, pelo hábito, é quando perdemos algumas dessas bênçãos. Quando a enfermidade vem, talvez no primeiro momento, pode parecer que temos menos motivos para agradecer. Quando perdemos um ente querido, quando o desemprego nos sobrevém, quando crises pessoais, familiares acontecem, quando problemas na igreja se fazem presente, não é verdade que a gente pode ficar desanimado para agradecer? Eu gostaria que Deus resolvesse esses problemas para eu poder agradecer, mas nós devemos ser gratos mesmo nessas circunstâncias. Como vimos também em 1 Tessalonicenses 5, no último sábado. Muitas vezes nosso coração, quando nos acostumamos com tantas bênçãos que Deus nos dá, ou quando por algum motivo perdemos uma dessas bênçãos, parece que nos falta motivos para agradecer e sobressaem os motivos para pedirmos. E é por isso, meus irmãos, que muitas vezes a nossa oração pode se tornar uma lista de desejos a serem cumpridas por Deus mais do que uma expressão de gratidão do nosso coração. Quanto mais pedimos, talvez seja menos contentamento e satisfação e gratidão pelo que Deus nos dá, do que já nos é suficiente. Por isso, o ensino deste salmo é importante para aprendermos, ou para quem já aprendeu em algum momento da vida cristã, para se lembrar que, seja qual for a circunstância, a situação que nós passemos, sobre qual deve ser o motivo para expressarmos a nossa gratidão a Deus. Todos esses motivos que foram enumerados como exemplos devem ser colocados, sim, como gratidão a Deus, mas há
motivos de gratidão mais importantes do porquê agradecer ao Senhor. Que seja qual for a circunstância, continuaremos tendo estes motivos para agradecermos de um modo suficiente, mesmo que Deus não atenda mais aquelas coisas que nós pedimos. O salmista responde essa pergunta nossa hoje, do porquê agradecer ao Senhor, a começar pelo versículo 3. Veja aí novamente. Quando ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Qual é a ideia aqui do porquê agradecer ao Senhor? A ideia do seja grato ao Senhor pelo que Ele fez por você. Seja grato ao Senhor pelo que Ele fez por você. Deus não quer que somente ou principalmente expressemos a nossa gratidão se Ele nos der aquilo que nós pedimos. Nós já temos motivo agora, não importa a situação que você esteja vivendo, para agradecermos ao Senhor. Por isso, seja grato ao Senhor pelo que Ele fez por você. E essa ideia começa com essa palavra, que na nossa versão está sabei. O que significa saber? Significa, aqui é no sentido de conhecer ao Senhor, pois Ele se deu a conhecer. Por que então você deve agradecer ao Senhor? Porque você conhece a Deus. Ele se revelou a nós, através de tudo que Ele criou, através da sua palavra de uma forma especial, e também por sua providência na maneira como Ele lida conosco no nosso dia a dia, nas circunstâncias em que Ele mesmo nos coloca. Conhecer a Deus significa reconhecê-lo, reconhecer quem Deus é e reconhecê-lo na nossa vida. Reconhecer a Deus não é somente saber conceitos sobre quem Deus é, mas ter um relacionamento com Ele. Não é reconhecer somente que Ele nos criou porque a palavra de Deus diz, mas na prática eu viver à luz dessa realidade que eu pertenço ao Senhor. Eu não pertenço mais a mim mesmo e eu reconheço Deus em todos os meus caminhos. Seja em verdes pastagens, seja passando pelo vale, seja diante de perigos, ou seja numa situação de segurança, reconhecendo Deus na nossa vida. Meus irmãos, quando conhecemos a Deus conforme Ele se revelou na sua palavra, o que nós podemos aprender? À luz desse versículo 3, nós vemos duas lições que eu já disse às crianças, que pelo fato de Deus ter nos criado, Ele quem nos fez, nós pertencemos a Ele, dele somos. Deus criou o ser humano de uma forma especial, única. Nenhuma outra criatura de toda a criação no universo foi criada como Deus criou o ser humano, com as suas próprias mãos. E mais do que isso, a sua própria imagem e semelhança. E nos criou para Ele, nós pertencemos a Ele, e nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus a cada dia. Ele nos criou para Ele mesmo, para a sua própria glória, para que, olhando para nós, outros pudessem reconhecer quem Deus é. Um Deus poderoso, sábio e bom, que fez o ser humano para a sua glória e para representá-lo no mundo, à medida que andássemos com Ele. E, meus irmãos, essa é uma verdade que começa a ser ensinada em Gênesis 1, que não muda no decorrer das Escrituras e que continua sendo uma realidade para nós, e fazemos bem em lembrar dessa verdade, para que saibamos o porquê devemos ser gratos ao Senhor. Essa verdade foi explicada pelo apóstolo Paulo quando estava em Atenas. Isso está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 17, nos versículos 24 e 25, que dizem: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E no 28, o apóstolo Paulo diz: pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Por que devemos agradecer ao Senhor? Ele nos fez para Ele. O Deus Criador grandioso
não precisa de nós. Mas Ele quis nos criar para Ele, para nos relacionarmos com Ele. Ele não nos criou porque estava solitário. Ele nos criou para revelar sua glória e para se relacionar conosco. Deus não precisa de mim, de você. Nós precisamos dele em todas as coisas. Por isso, o primeiro motivo que temos para agradecer a Deus é porque Ele nos criou para Ele, e na nossa dependência dele, podemos reconhecê-lo na nossa vida. A segunda lição que vemos no versículo 3 está nessa última linha, que diz: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Todos deveriam ser gratos por terem Deus como Criador. Todos foram criados por Deus e para Ele. E o motivo pelo qual Deus está irado é porque a humanidade não o reconhece como Deus. Não lhe rende graças, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, e por isso Deus está irado. Deus sendo Criador, criando o ser humano para Ele, Deus é desprezado. Todos deveriam ser gratos por terem Deus como Criador e sustentador. Mas aqui o salmista apresenta um motivo que nem todos podem ser gratos, que é terem Deus como seu Salvador. Isso, meus irmãos, é somente para alguns. Deus não revelou o seu amor, a sua graça, de um modo salvador a cada uma das pessoas. A todo tipo de pecador, sim. Do mais novo ao mais velho, homens e mulheres de todas as etnias. Os principais dos pecadores e aqueles que aparentam ser menos principais do que outros. Você pode dizer de todo o coração que Deus é não somente o seu Criador, mas também o seu Salvador? É assim que você o reconhece? É assim que o seu coração é inclinado ao Senhor? Que você o reconhece na sua vida, nas suas fragilidades, nas suas limitações, no seu pecado, na dependência que tem dele, que você carece da graça de Deus que foi revelada. E pode dizer que Deus é o seu Deus e o seu Salvador. É assim que você reconhece a Deus na sua vida? O apóstolo Paulo lembra a respeito disso, do fato de termos sido feito povo de Deus e rebanho do seu pastoreio. Lá em Romanos 9, citando Oséias, Romanos 9, 25 e 26, que diz, Deus dizendo: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Meus irmãos, fica claro aqui o motivo que temos para agradecer, não é? Deus não somente nos criou para Ele, Ele nos salvou. Podemos chamá-lo meu Deus. Eu não era povo, eu fui feito povo de Deus. Eu estava desgarrado como ovelha e Ele veio me buscar, me resgatar. Veja o motivo da gratidão. Assim como Jesus declarou lá em João 10, a partir do versículo 11, Ele falando a respeito dele mesmo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas, mas o nosso Salvador não é assim. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Vejam, sabei que o Senhor é Deus e que vocês são ovelhas do meu pastoreio. A ovelha reconhece o seu pastor. As ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-lhe também, para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Um pouco mais à frente, nos versículos 26 ao 28, diz: mas vós não crestes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz,
Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Você pode dizer sinceramente que já faz parte do povo de Deus, que é verdadeiramente ovelha do Senhor Jesus, que no seu dia a dia você reconhece o bom pastor cuidando de você, te conduzindo, te levando a situações difíceis muitas vezes, para que você aprenda a temê-lo, a confiar nele e a ter esperança nas promessas de que ele te levará de volta para o lar celestial, as verdes pastagens, para todo sempre. Seja qual for a circunstância em que você vive e esteja passando neste momento, e há tantas, não é? Cada um de nós aqui, e como pastor, eu posso ficar sabendo de algumas, às vezes até de muitas, ter uma ideia, mas somente Deus sabe o que vai no coração de cada um. Por que agradecer ao Senhor? E a resposta, como eu disse às crianças, é porque Ele te criou. Você pertence a Ele. Ele te salvou, Ele te fez povo dele. Sendo ovelha dele, nunca você será arrebatado das mãos dele. Você está seguro. Ele te planejou, meu irmão e minha irmã. Te trouxe à existência quando e como quis. Isso indica propósito de Deus em ter te criado. Ele te escolheu desde a eternidade, te chamou para Ele quando você ouviu o Evangelho, e não foi a sua inteligência que te inclinou ao Senhor, mas o Espírito Santo regenerando o seu coração para que você se voltasse, para que você corresse a Ele. E Deus também te redimiu ao enviar o Senhor Jesus ao mundo. Muitos podem expressar, como num dia de ação de graças, que reconhecem as bênçãos terrenas recebidas. Nesse sentido, até mesmo o incrédulo pode reconhecer, ainda que não a Deus, mas que coisas boas aconteceram com ele. Mas esse motivo de gratidão sincero, genuíno, ao Senhor, que o salmista fala, você só pode ter se de fato já teve um encontro com o Senhor Jesus, já foi salvo por Ele. Se você pertence ao povo de Deus e ao rebanho do Senhor Jesus, se você pode dizer de todo o seu coração que sabe quem é Deus, que conhece quem Deus é e o tem reconhecido na sua vida diária, você sabe que Deus te criou e que pertence a Ele, você não pertence a si mesmo e nem vive para si mesmo, mas para o Senhor, que Deus te salvou, te fez povo dele e ovelha dele. Você já parou para pensar que Deus quis ser seu pastor? Ele fez isso porque Ele quis. Não porque você era uma ovelha bonitinha, mas porque Ele é o bom pastor. Se você reconhece Deus, então você encontrou já motivos. Os motivos mais importantes e imutáveis, esses que não mudam jamais, para ser grato a Deus pelo que Ele é, seja qual for a situação que você vive. Porque verdadeiramente você o conhece. Meus irmãos, todos nós precisamos nos lembrar que seja qual for a circunstância, nós temos motivos para agradecer. Em primeiro lugar, nós vimos que temos motivos para agradecer pelo que Deus fez por nós. É o primeiro desenho das crianças. O que Deus fez por você? E em segundo lugar, como o salmista continua no versículo 5 para concluirmos, nós temos motivos para agradecer pelo que Deus é. E como ele diz isso? Versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Seja grato pelo que Deus é. Isso é motivo suficiente para a nossa gratidão. Somado ao que Deus já fez, nós temos incontáveis motivos para agradecer a Deus por toda a eternidade, mesmo que Ele não atender nossa lista de pedidos, que nós apresentamos muitas vezes a Ele. Não importa as circunstâncias em que nós vivamos, boas ou más, Deus não muda jamais. Ele sempre será bom. Deus não é bom somente quando acontece o que você espera. A bondade de Deus permeia todas as suas obras, desde Gênesis 1. A cada coisa que Deus faz ali, há uma conclusão. E viu Deus que isso era bom.
E a bondade de Deus permeou cada um dos dias da criação e continua permeando toda a sua criação, como vimos na quarta-feira, lembrando-nos do Salmo 136, que tudo que Deus faz na criação, na salvação e na providência é permeado pela bondade dele. Deus sempre nos trata melhor do que nós merecemos, e foi a maneira como lembramos o significado de dizer que Deus é bom na quarta-feira. É por isso, meus irmãos, que podemos expressar, como o apóstolo Paulo, com confiança e gratidão, que ele expressou lá em Romanos 8, 28, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E por que podemos dizer isso? Que todas as coisas cooperam para o meu bem, se eu estou em Cristo. Porque Deus é bom, sempre. Não mudará jamais. O salmista também diz que a sua misericórdia dura para sempre. Seja grato ao Senhor pelo que Ele é, e Ele é misericordioso. Isso é uma excelente notícia para nós, pecadores. A misericórdia do Senhor é o motivo da gratidão e da esperança que nós temos a cada dia. E a misericórdia aqui é o amor infalível, sem medida. O que nós cantamos e o que eu disse às crianças sobre o Deus que não se cansa de nos amar. O seu amor por nós que é sem medida. Essa misericórdia que nos dá motivos para agradecer e para termos esperança também. Há algum tempo nós vimos sobre o livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, que fala sobre um momento angustiante, talvez o pior da história de Israel, quando aconteceu o cerco babilônico e eles ficaram numa situação deprimente. E Jeremias estava angustiado. E se alguém pudesse pensar numa circunstância em que não poderia haver motivos para agradecer, seria Jeremias ali. Mas o que ele diz lá em Jeremias 3, quem quiser acompanhar, no versículo 17 e 18, ele diz como ele estava se sentindo. Você já se sentiu assim? Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar o bem. Então eu disse, não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Qual motivo ele tinha para agradecer com essas palavras? Mas então, ele continua, no versículo 20. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Meus irmãos, é por isso que podemos dizer, não somente como Jeremias, com motivos de gratidão e esperança, mas também como o apóstolo Paulo, em Romanos 8, no final do capítulo, em que ele diz um texto conhecido para nós, que nós até cantamos, quem nos separará do amor de Cristo? Alguma coisa pode nos separar das misericórdias de Deus? Se tiver, temos motivos para não agradecer. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que agradecer? Porque o nosso Deus é misericordioso e nada pode nos separar dele. E por último, o salmista fala da fidelidade de Deus, de geração em geração, a sua fidelidade. Embora muitas vezes nós pequemos contra o Senhor e, portanto, somos infiéis a Ele, com o nosso pecado cometido contra Ele,
Deus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Ele sempre nos trata de acordo com a sua fidelidade e não de acordo com os nossos pecados, como o salmista expressou lá no Salmo 103. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, diz o salmista, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, e não é porque nós somos bons, mas é porque Ele é bom e Ele é misericordioso. E o salmista no Salmo 103 diz: pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. O mesmo Deus que revelou a sua bondade, a sua misericórdia, graça e fidelidade no passado, que fez inúmeras promessas ao seu povo e cumpriu boa parte delas ao enviar o Senhor Jesus ao mundo, é o Deus que é fiel, meus irmãos, que cuida de nós, que cuida de você, que nunca vai te desamparar. Sempre estará com você todos os dias, como prometeu Jesus, até a consumação dos séculos, e isso é um motivo de celebrarmos a Deus com alegria, de agradecermos quem Ele é, um Deus que é fiel. É o motivo da nossa gratidão e também da nossa canção. Portanto, por que agradecer ao Senhor? Porque Ele te criou de um modo todo especial. Você pertence a Ele. E a sua vida, a sua existência tem um propósito nas mãos do Deus Criador. Porque Deus decidiu te salvar e te fazer parte do povo dele, de fazer de você uma ovelha, e decidiu ser Ele mesmo o seu pastor. E a mesma graça que te salvou no passado permanecerá sempre sobre você. Essa misericórdia que se renova a cada dia em todas as suas necessidades. E por que agradecer ao Senhor? Pelo que Ele é. É um Deus bondoso, que te trata melhor do que você merece. Um Deus misericordioso, e esta é a causa de não sermos consumidos pela misericórdia que se renova a cada manhã. E é um Deus fiel, para sempre, em toda situação. Ele sempre estará com você e cumprirá todas as suas promessas. E isso é o motivo de sermos gratos, termos esperança e de cantarmos ao Senhor. Por que então, meus irmãos, agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez, continua fazendo a cada dia, e pelo que Ele prometeu que fará, por tudo que Ele é? Temos motivos para expressar a nossa gratidão, não somente neste tempo, nesta era, mas por toda a eternidade. Por isso nós podemos nos unir, não é? Ao salmista com esta santa convocação. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei quem é Deus. O Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém.